Muito bem, pessoal. Que bom que você voltou. É hora de nós continuarmos o experimento a respeito da importância da floresta para os biomas. Nós vamos continuar a partir do item 5, os resultados. Muito bem. Para os resultados, seria interessante que você confeccionasse um texto tentando explicar o que aconteceu com a planta ao longo dos dias, como ficou a garrafa por dentro e como é que está a terra existente dentro da garrafa. Mas aí você deve estar se perguntando, mas professora Jaque, você não vai mostrar para a gente a garrafa, como é que ficou? Muito bem, olha, entre o plantio e hoje, passou um tempo de 14 dias. Posso dizer que o crescimento foi pequeno, mas porque fez muito frio ao longo desses dias. E com o frio, o crescimento é menor. Se tivesse dias bem quentes, a gente teria um crescimento muito maior. Então, olha, você percebe que a planta, apesar de estar na garrafa fechada nos últimos 7 dias, ela continua muito bem, ela ainda se desenvolveu. Então, nós tínhamos uma planta de mais ou menos uns 12 centímetros, ela cresceu aqui mais uns 10 centímetros. As folhas ganharam tamanho, né? Olha só, ganharam. Olha que bonitinho, já bem o formato de folhas de feijão, né? Aqui, ó, a semente teve o seu material consumido, ela diminuiu bastante, olha, de tamanho. Os cotilédones diminuíram bastante o produto guardado dentro deles. A outra plantinha, que tinha cerca de 7 centímetros, olha, já cresceu bastante, suas folhas já se desenvolveram, as sementes já também tiveram bastante o seu produto, aqui o seu material consumido. A terra continua bastante úmida, apesar da garrafa ter ficado 7 dias fechada. E você observa que a garrafa tem bastante umidade em suas paredes. Olha, tem bastante água aqui, ó, na parede, por toda a extensão da parede da garrafa. E também na terra. A terra também está bastante úmida, até mais úmida do que eu deixei. A raiz, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Olha, aqui teve o desenvolvimento da raiz, dos pezinhos de feijão. Então, ao todo, se desenvolveram 3 pezinhos de feijão aqui das sementes que eu plantei, tá? 3 pezinhos de feijão. 2 estão maiores, né, com uns 20 centímetros, e um está um pouquinho menor aqui, com uns 12 centímetros, tá? Mas todos estão com folhinhas bem saudáveis e continuam se desenvolvendo. Eles só vão parar de se desenvolver realmente porque não vai ter mais espaço aqui dentro da garrafa, né? Eles vão acabar batendo aqui nesse funil da garrafa aqui. As suas folhas vão colar aqui na parede da garrafa que está bem úmida e ele vai acabar morrendo por falta de espaço. Mas se ele tivesse espaço, ele continuaria crescendo muito bem aqui. Então, na sua folha de caderno, você vai colocar item 5, resultados. E você vai escrever exatamente o que eu acabei de mostrar aqui, que as plantas estão bem, estão saudáveis, estão crescendo, as folhas estão crescendo, estão bonitas, que cresceram 3 pés de feijão. Se você fizer o seu experimento, e der certinho, como o meu deu, você pode escrever aí os seus resultados que você observou no seu, né? E aí tá indo, todo bonitinho, todo o desenvolvimento aqui. A terra úmida, a garrafa úmida por dentro e etc. Depois que você escrever os resultados, chegou o momento de você colocar, então, a discussão. Tá? Para ajudar você na discussão, eu fiz algumas perguntas para poder te direcionar no que é importante a gente discutir dentro desse experimento. E a gente vai falar um pouquinho também sobre cada uma dessas questões. Então, item 6 na sua folha de caderno, discussão. A primeira questão para ajudar você na discussão é a seguinte: como que o pé de feijão não morreu na garrafa? Primeira pergunta: o pé de feijão é um ser vivo? Ele nasce, cresce e morre? Ele se reproduz? Os filhotes são sementes. Sim, ele é um ser vivo, tá? O que um ser vivo precisa para sobreviver? Então, vamos pensar. Esse feijão é um ser vivo. Para que fosse possível ele continuar vivo aqui dentro,
Ele tem que ter tido alimento, ele tem que ter tido água, ele tem que ter tido espaço para ele crescer. Ele teve essas condições? Se ele está vivo, é porque ele teve. Então a gente precisa pensar como que essas condições foram possíveis nessa garrafa fechada. Segunda pergunta. Se ele continua vivo, é porque ele teve água. E como é que o feijão obteve água? Ah, você deve estar pensando assim, ele obteve água da água que regou a terra. Muito bem, eu coloquei água assim aqui e depois eu tampei. E o que aconteceu com essa água que estava aqui na terra? Aí ela foi aquecida com o calor do dia e daí? Ela sofreu evaporação, subiu na garrafa na forma de vapor e daí? O vapor não tinha por onde sair, condensou-se, né? Saiu da forma de vapor, voltou a ser líquido e escorreu pela garrafa. Só que essa terra está muito mais úmida do que o que eu deixei. Eu não deixei tão úmido assim. Sinal que aqui dentro também foi produzido mais umidade. Significa que esses pezinhos de feijão aqui também transpiraram. Eles também produziram água na forma de vapor. E essa água na forma de vapor é chamada de evapotranspiração. Então, os pés de feijão, eles também transpiram, eles também perdem água na forma de vapor. E esse vapor, ele saiu do pé de feijão, não teve por onde sair pela garrafa, ficou preso, também condensou, também escorreu pela parede da garrafa e também se juntou aqui na umidade aqui do solo, embaixo, no fundo da garrafa, tudo bem? Então, as florestas, elas produzem grande quantidade de nuvens a partir da sua evapotranspiração. Quanto maior a floresta, quanto mais largas as folhas das árvores de uma floresta, mais evapotranspiração elas fazem. Dessa forma, elas colocam grandes quantidades de vapor de água no ar. E aí formando verdadeiros rios nos céus. E esses rios nos céus são resultados dessa grande evapotranspiração, formando nuvens que vão afetar o clima de diversas regiões, não só da floresta, mas para onde os ventos levarem essas nuvens formadas da evapotranspiração. Tanto que as nuvens formadas a partir da evapotranspiração da floresta amazônica, elas acabam sendo trazidas pelos ventos aqui para o estado de São Paulo. A maior parte das chuvas que nós recebemos aqui acontecem por conta dessas nuvens carregadas que vêm da região norte, trazidas pelos ventos da região norte, encontrando as massas de ar frio que vêm da região sul. Se a garrafa ficou fechada, como o pé de feijão realizou a respiração? O pé de feijão é um ser vivo aeróbico. As plantas, elas respiram. Respirar significa conseguir oxigênio para quebrar a glicose e produzir energia. Os seres vivos aeróbicos, eles respiram para quebrar a glicose e produzir energia. O pé de feijão é aeróbico, então ele precisa de oxigênio. Como que esses pequeninos pés de feijão conseguiram oxigênio numa garrafa fechadinha assim? Algum aluninho mais esperto pode ter pensado assim: professora, quando a senhora fechou a garrafa, já aprendeu uma quantidade de oxigênio ali dentro, porque tem 21% de oxigênio no ar que foi preso dentro da garrafa. Mas, querido aluno, será que esses 21% de gás oxigênio que foi preso dentro da garrafa, será que já foi suficiente para 7 dias que essas plantinhas estão presas aqui? Aliás, 14 dias, né? Porque foram 7 dias para brotar, depois mais 7 dias com as plantas crescendo aqui dentro. Claro que não, né? Então, esse oxigênio que ficou preso aqui dentro da garrafa não foi suficiente para esses 3 pés de feijão. Então, de onde veio o resto do oxigênio? Isso mesmo, veio da fotossíntese. A partir do momento que essas folhas bonitas saíram aqui, esses pezinhos de feijão começaram a realizar o processo da fotossíntese nessas folhas aqui. Na fotossíntese,
Essas folhas foram capazes de absorver o gás carbônico, produzir moléculas de glicose para o pé de feijão e, como resto dessa reação, soltaram dentro da garrafa o gás oxigênio. E esse gás oxigênio liberados pela fotossíntese foram pegos de volta para a realização da respiração. Então, o gás que o pé de feijão soltou, liberou fazendo fotossíntese, foi pego de volta para a realização da respiração pelo pé de feijão. Olha que legal, a própria floresta produz o oxigênio que ela vai necessitar para a sua respiração. Letra D. Como o pé de feijão realizou a fotossíntese? Bom, eu deixei a garrafa no local que batia a luz solar. Então, a energia para a realização da luz solar não faltou. A energia necessária vinha da luz do sol. Agora, as substâncias químicas necessárias para a fotossíntese são duas: o gás carbônico e a água. A água, os pés de feijão conseguiam pelas raízes absorvendo do solo, né? O ciclo da água acontecia aqui dentro da garrafa e as raízes absorviam a água aqui do solo. Agora, o gás carbônico, como é que essas folhas conseguiram? O gás carbônico, essas folhas conseguiram a partir da respiração do próprio pé de feijão. Porque quando os pezinhos de feijão respiravam, eles pegavam o oxigênio e absorviam o oxigênio. Mas o que sai da respiração? O que sai da respiração é o gás carbônico. Então, para fazer a fotossíntese, os pezinhos de feijão pegavam esse gás carbônico para fazer a fotossíntese. E como resto da fotossíntese, soltavam oxigênio. Aí os pezinhos de feijão pegavam oxigênio para respirar. Se o pé de feijão pudesse continuar aqui, crescendo nessa garrafa, como que ele poderia continuar obtendo nutrientes? Porque ia chegar uma hora, esse solo ele ia ficar pobre em nutrientes. O pé de feijão iria absorver os nutrientes do solo e o solo ia acabar ficando empobrecido de nutrientes. Como é que o pé de feijão poderia continuar obtendo nutrientes? Aí está mais uma mágica da floresta, que é a produção de serrapilheira. O que é serrapilheira? Serrapilheira é quando as folhas velhas e galhos velhos da floresta caem ao solo e esses galhos e folhas velhas se decompõem, se transformando em adubo verde para a própria floresta. Então, por exemplo, a floresta amazônica tem um solo muito pobre, mas ela mesmo se aduba. Com a queda das folhas e galhos, esse material orgânico se decompõe e se transforma em adubo para a própria floresta. Então, olha só, ela mesma se mantém. A partir do momento que você destrói a floresta, não tem como esse solo continuar fértil, porque a própria floresta se mantém fértil. E esses feijãozinhos aqui, se eles continuassem aqui, as folhinhas velhas deles serviriam como adubo para eles mesmos. Se houvesse um ser vivo aeróbico junto com o pé de feijão na garrafa, ele sobreviveria? Por exemplo, se houvesse aqui uma pequenina joaninha, essa joaninha sobreviveria? Olha, ela sobreviveria sim. Por quê? Porque os pés de feijão conseguiriam produzir oxigênio através da fotossíntese, tanto para eles como para a joaninha. Agora, se existissem vários outros seres vivos aeróbicos aqui, não seria possível a sobrevivência de todos eles. Por quê? Porque basicamente o oxigênio produzido pelos pés de feijão servem para eles mesmos, tá? O oxigênio que existe no planeta Terra vem 30% das florestas. 30%, porque a floresta ela produz oxigênio para ela mesma respirar. O que sobra é cerca de 30% que vai também para o planeta Terra, para os outros seres vivos. Então, os pés de feijão conseguiriam produzir um pouco de oxigênio também para outros seres vivos aqui de dentro da garrafa, mas não muitos. Porque os verdadeiros pulmões do mundo, quem realmente produz todo o oxigênio, a maior parte do oxigênio do planeta, são as algas microscópicas do
fitoplâncton marinho, que são algas anaeróbicas. Elas não utilizam o oxigênio para sua respiração, mas elas realizam fotossíntese e colocam grande quantidade de oxigênio no ar. Não se esqueça, para a sua discussão ficar legal, você deve colocar todas essas questões e explicar todas essas questões com as suas palavras. Terminando a discussão, inclua também no seu relatório o item 7, que é a conclusão. Você vai escrever um pequeno texto onde você vai colocar com as suas palavras qual a importância das florestas para os biomas. E nessa conclusão, você tem que ter em vista sempre o que você aprendeu com a realização desse experimento, sempre colocando os pontos de vista aqui levantados, através de tudo que a gente viu ao longo desse tempo, observando o que aconteceu com o nosso pé de feijão preso na garrafa, tá bom? Espero ter te ajudado com esses conhecimentos, espero que tenha sido útil para você. Um grande beijo. Isso tudo aqui, ó, foi do fundo do coração para você. Tchau, tchau.